Alunos dos bastidores da história. Hoje nós continuamos aqui com a história da Grécia. Então, o que é a tragédia grega? É um gênero literário original. É um gênero literário original grego, ou seja, ele foi criado pelos gregos e vai ter regras e características próprias. Então, como eu comentei, a tragédia grega está ligada com o mito, mas não é mito. Então, Ali, qual é a diferença entre mito e tragédia? O mito é esse conto oral. Então, o poeta conta a história dos personagens que são guiados pelos deuses. Então, são os deuses que decidem as ações dos personagens do conto épico, do conto mitológico. Já na tragédia, a cena acontece na nossa frente. São os personagens decidindo naquele momento. Hoje eu vou falar mais sobre essa do Édipo Rei, porque o Aristóteles, que daí a gente já está lá na frente com filosofia, considerou essa tragédia grega chamada Édipo Rei do Sófocles o mais perfeito exemplo de tragédia grega. Então a gente já está ali no momento que desenvolve todo esse drama humano que eu estou comentando com vocês. Então, o que é a história do Édipo, né? Ele vai aparecer em mais de uma peça trágica, mas a gente vai falar sobre o Édipo Rei especificamente, tá? Então, o Édipo é o personagem principal dessa tragédia grega, Édipo Rei do Sófocles. Ele era descendente de Cadmo, que foi o fundador de Tebas, filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Qual que é a sequência aqui da história? A história começa num momento que mostra que esse rei, o Édipo, que é rei agora de Tebas, é um rei muito bom, sabe tomar boas decisões, é um rei inteligentíssimo, e ele está passando por um momento complicado. Lá em Tebas está acontecendo uma peste, e ele não sabe como fazer para acabar com essa peste. Então, ele vai pedir para o Creonte, que é o irmão da Jocasta, que no caso aqui é a esposa do Édipo, tá? Então, o Édipo é casado com a Jocasta, que é a rainha, Édipo é o rei, rei de Tebas, e ele está tentando acabar com essa peste. Fala para o Creonte ir até o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos é o principal oráculo aqui do mundo grego. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Eu vou fazer uma aula especial sobre ele. Mas lá existia um templo antigo de Apolo e os gregos iam buscar respostas para problemas ou para saber onde fundar cidades lá com o oráculo de Delfos. Só que o oráculo de Delfos nunca respondia de maneira precisa. Nunca dizia assim, você vai acontecer isso, isso, isso com você. Ele dava uma resposta que era uma resposta ambígua, que dependia de interpretação, dependia de decifrar aquilo que estava acontecendo, tá? E aí o Creonte volta com a notícia, né? Volta lá com a notícia que o oráculo de Delfos deu para ele, dizendo que essa cidade, a cidade de Tebas, estava contaminada com essa peste, porque estava pagando pelo assassinato do rei Laio, que era o rei que tinha sido rei antes do Édipo. Porque esse crime, né, o rei tinha sido assassinado e o crime tinha ficado impune, e esse assassino ainda estava vivo, e morava em Tebas. Então, enquanto esse assassino não fosse punido, a paz e a prosperidade não iriam voltar para Tebas. Então, esse rei, o Édipo, falou assim: a gente precisa descobrir quem que é o assassino, né? Precisamos dar um jeito nisso. Vai dizer que quem matou o rei Laio
assim que for descoberto, será exilado da cidade. O Creonte, então, conta, né, para o Édipo como é que foi o assassinato do rei Laio, diz que ele tinha ido até o oráculo de Delfos, e quando chegou em uma encruzilhada lá de três ruas, o rei tinha sido assassinado. Bom, então Édipo vai chamar Tiresias, que era o profeta cego, aquele que também conseguia dizer, sabia tudo aquilo que acontecia, as profecias e tudo mais, e vai dizer para o Tiresias que ele tem que revelar a identidade desse assassino, tem que dizer quem matou o rei anterior a ele, o Laio, para que ele pudesse deixar em paz de novo essa cidade sem a peste. O Tiresias vai dizer que ele não vai responder. Ele falou, não vou responder essa pergunta. E o rei, né, o Édipo, vai falar assim: não, você tem que me responder por quê? Eu preciso saber quem matou, porque Tebas tem que ser salva. As pessoas estão morrendo, né? E aí ele vai insistir, vai obrigar o Tiresias a dar uma resposta, e ele vai acabar dizendo que o Édipo é o assassino. E aí o Édipo entra num conflito, né? Porque ele vai começar a achar que ele está sendo vítima de um complô do Tiresias e do Creonte, que tinha ido lá para Delfos, vítima para ser destronado. E ele começa a desconfiar do Tiresias, do Creonte, começa a indagar várias coisas. E o Tiresias vai dizer o seguinte, que até o final daquele dia, ou seja, toda essa peça, ela se desenvolve em um dia, vai dizer que até o final daquele dia o assassino será descoberto e que esse assassino vai virar um mendigo cego em outro lugar. Aí a Jocasta vai começar a sentir um certo medo disso tudo que está acontecendo e vai dizer para o Édipo não escutar essas profecias aqui que o Tiresias está falando, porque afinal de contas, o seu marido anterior, que era o rei Laio, tinha morrido de outra forma, que o Laio tinha ficado sabendo que ele não poderia ter um filho, porque se ele tivesse esse filho, o filho ou mataria e casaria com a própria mãe, e ele acabou tendo esse filho. E aí, depois que o filho nasceu, ele ficou desesperado, sabendo desse destino dele, e do filho e da esposa, e vai acabar pedindo para um servo seu deixar a criança para morrer, ser comida por lobos. Esse servo não teve coragem, de deixar a criança ser comida por lobos e entregou a criança para ser criada em Corinto. E essa criança foi criada pelo rei de Corinto, tá? Mas a Jocasta vai falar assim: olha, veja, Édipo, para de escutar essas besteiras aí que o Tiresias está te falando, que o Creonte te falou, porque o que deveria ter acontecido comigo e com meu marido não aconteceu. Quem matou o meu marido, quem matou o Laio, foi um homem qualquer quando ele estava indo para Delfos. Só que aí, quando ela fala isso, o Édipo começa a quase tomar consciência do que está acontecendo, tá? E ele vai ficar perturbado com isso que ela comenta e vai começar a ter uma preocupação dentro de si. O que ele faz? Ele manda chamar as testemunhas desse crime, né? Do momento que o rei Laio foi assassinado. E aí ele vai contar que quando ele era jovem, um príncipe herdeiro de Corinto, filho do rei Pólibo e Merope, foi que ele descobriu, né, o Édipo foi ao oráculo e que o oráculo disse que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. E que para evitar isso, ele fugiu. E nessa estrada entre Delfos e Tebas, depois que ele ficou sabendo disso, num ponto onde se encontram três estradas, ele se desentendeu com o homem, porque o homem não deixava ele passar e ele não queria sair, enfim, os dois se desentenderam e, no momento de fúria, ele matou esse homem. Bom, aí chega um mensageiro de Corinto na cena teatral. Esse mensageiro de Corinto diz que o rei morreu, o rei de Corinto morreu, que na cabeça do Édipo era o seu pai. Aí o Édipo pensa: bom,
Então, posso ficar tranquilo, não fui eu que matei meu pai, não fui eu, não, ele morreu pelas minhas mãos. Aí, nesse mesmo momento, o mensageiro vai dizer que Édipo não era filho do rei de Corinto, não era filho legítimo, que ele tinha sido adotado pelo rei de Corinto e pela esposa. E aí tudo vai começar a clarear mais na mente aqui do Édipo. Vai chegar o servo do Laio para explicar o que aconteceu naquele dia, e o Édipo vai descobrir que ele era o filho de Laio e Jocastra. Ou seja, ele, ele toma consciência que ele foi autor involuntário de atos horríveis. Por que autor involuntário? Ele não sabia que ele era filho do Laio e da Jocasta. Ele pensava que ele era filho do rei de Corinto com outra mulher. E quando ele ficou sabendo, pelo oráculo de Delfos, que ele mataria o pai e casaria com a mãe, ele tentou fugir desse destino. Ele tentou fugir de Corinto e foi para uma cidade totalmente diferente. Ele foi lá para Tebas. Só que o destino é cruel. Lembra aqui que eu comentei agora há pouco? O homem não tem ação sobre o destino. Quem decide, no final das contas, são os deuses, né? Então, o Édipo se dá conta disso, que ele matou o próprio pai, que ele não sabia que era o próprio pai, e que casou com a sua própria mãe e teve filhos com a própria mãe. A Jocasta, que também não sabia disso tudo que estava acontecendo, porque ela desconhecia o fato que o Édipo era o seu filho, vai se enforcar. E quando o Édipo viu a Jocasta enforcada, vai furar os próprios olhos com o broche dela. E o Édipo vai pedir para ser exilado de Tebas, porque ele era odiado pelos deuses. Então, no fim das contas, durante esse dia aqui que se passa a história, de fato, o rei, que era um rei inteligente, bom, vai descobrir em determinado momento que ele não teve, ele não teve como lutar contra o seu próprio destino, que ele tentou fazer isso, mas aconteceu tudo ao contrário, porque era como os deuses queriam que acontecesse. E ele vai ser exilado e vai ficar cego, conforme o Tiresias tinha falado. Então, o Édipo não é uma vítima expiatória, ele é o personagem dessa tragédia que vai sempre estar na encruzilhada de uma decisão. Mata o pai, casa com a mãe, mas sem saber, sem querer. É o destino, é o jogo que os deuses fazem com a gente. Os deuses impuseram já o destino do Édipo antes do seu nascimento. Bom, então, na tragédia, o homem é obrigado a fazer uma escolha que vai orientar a sua, a sua ação num universo de valores ambíguos, mas que no final das contas, quem manda ainda são os deuses. Então, é um homem que está começando a tomar consciência que ele pode agir, mas ainda é o Deus que vai decidir no final. Então, na tragédia, a ação humana não tem em si força suficiente para deixar de lado o poder dos deuses, nem autonomia para fazer tudo sem precisar, indo contra a vontade dos deuses. Os deuses guiam sem que as pessoas saibam, que foi o que aconteceu aqui no Édipo. Então, o Aristóteles vai dizer que essa história aqui do Édipo é a história que representa melhor o que é a tragédia grega, né? A tragédia mostra que o homem é um enigma, né? A gente não sabe o que está por trás desse homem. Beijo!